Fala pessoal, aqui é o professor Pedro Lemos do canal O Que Me Ajuda e esse é o primeiro vídeo de uma série sobre a química orgânica. Nesse vídeo vamos fazer uma introdução sobre essa parte tão importante da química. Primeiro eu trouxe algumas notícias que usam o termo orgânico, principalmente se referindo a verduras orgânicas, feiras orgânicas, açúcar orgânico, café orgânico, carne orgânica, lixo orgânico, enfim, substâncias orgânicas. Porém, é importante que compreendamos o real significado do termo orgânico e da química orgânica. O uso da palavra orgânica geralmente está associado a produtos naturais obtidos sem o uso de nenhum produto sintético. Quando analisamos os primeiros conceitos de química orgânica, se referem justamente a essa ideia de produtos de origem natural. Em meados do século XVIII, o químico sueco Carl Scheele conseguiu isolar uma série de compostos químicos com propriedades semelhantes, como por exemplo, ele conseguiu isolar o ácido tartárico da uva, o ácido cítrico a partir do limão, o ácido lático a partir do leite, a glicerina da gordura e a ureia obtida a partir da urina. Um ponto comum de todos esses compostos é que, até então, eles eram obtidos apenas de fontes naturais. Então, baseado nesse fato, em 1777, temos o primeiro relato de uma definição de química orgânica, proposta por Bergman, que define a química orgânica como a química dos compostos existentes nos organismos vivos, vegetais e animais, enquanto a química inorgânica seria a química dos compostos existentes no reino mineral. Pouco tempo depois, em 1780, o químico francês Antoine Laurent Lavoisier conseguiu analisar vários compostos orgânicos e constatou que todos continham o elemento químico carbono. Então, todos os compostos orgânicos que ele analisou tinham carbono. Já temos então uma nova informação. Os compostos orgânicos são obtidos de fontes naturais e têm o elemento químico carbono. Mas ninguém conseguiu explicar exatamente o porquê os compostos orgânicos eram obtidos apenas de fontes naturais. Até que, em 1807, Berzelius lançou a ideia de que somente os seres vivos possuíam uma força vital capaz de produzir os compostos orgânicos. Em outras palavras, ele afirma que não seria possível obter compostos orgânicos em laboratório. Porém, essa ideia foi refutada quando, em 1828, Euler, a partir de um composto mineral, o cianato de amônio, sintetizou um composto orgânico, a ureia, que existe na urina dos animais. Nesse momento não fazia mais sentido a ideia de força vital. A definição de química orgânica como a química dos produtos de origem natural também começou a ser questionada. Coube então ao Kekulé, em 1858, propor o conceito de química orgânica adotado até hoje e que norteará nossos estudos. Segundo ele, química orgânica é a química dos compostos de carbono. Vamos observar novamente o caminho que nós trilhamos até chegar a essa definição atual. Inicialmente, a química orgânica é definida como a química dos compostos de origem a partir de seres vivos e a inorgânica a partir dos minerais. 3 anos depois, Lavoisier encontra carbono em vários compostos orgânicos e essa contribuição foi fundamental para o conceito atual. Em 1807 é lançada a ideia da força vital, que os compostos orgânicos seriam originados apenas dos seres vivos e que nunca poderiam ser sintetizados em laboratório. Até que cerca de 20 anos depois, Euler sintetiza a ureia a partir de um composto mineral, o cianato de amônio. Nesse momento deixa de fazer sentido a ideia da força vital e cabe ao Kekulé propor uma nova definição para a química orgânica, sendo essa a química que estuda os compostos de carbono. Percebam que o conceito de química orgânica foi evoluindo, sendo adaptado às novas descobertas até chegar ao conceito que nós utilizamos hoje. É importante observar que temos os compostos orgânicos de origem naturais, aqueles que são obtidos a partir de fontes naturais, como a ureia, que pode ser obtida a partir da urina de animais. Outro exemplo é o petróleo, oriundo da decomposição de seres vegetais e animais da orla marítima, soterrada há milhões de anos, que foram decompostos sob elevada pressão e temperatura ao longo do tempo. Por outro lado, temos também os compostos orgânicos sintéticos, que são obtidos em laboratório a partir de outras substâncias. Por exemplo, a ureia também pode ser obtida de forma sintética a partir do cianato de amônio. Os plásticos tão presentes no nosso cotidiano são, em sua grande maioria, obtidos a partir de derivados de petróleo, ao passar por uma série de processos químicos.
Continuamente, o número de compostos orgânicos, naturais e sintéticos conhecidos aumenta. Se nós analisarmos com calma, em 1880, cerca de 20 anos após Kekulé propor o conceito de química orgânica como a química dos compostos de carbono, se conheciam 12.000 compostos de carbono, sintéticos e naturais. 30 anos depois, esse número já era 150.000. Passados mais 30 anos, esse número se tornou 500.000 de compostos de carbono. Atualmente, já se conhecem cerca de 20 milhões de compostos orgânicos. Vamos agora fazer um resumão do que nós vimos de mais importante nesse vídeo. O ponto principal é que a química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono e que esses compostos podem ser obtidos de origem natural, mas também de origem sintética, ou seja, produzidos em laboratório. No próximo vídeo da série, vamos entender o que o carbono tem de tão especial para que toda uma área de química seja voltada a estudá-lo. Então, até lá!